Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar então sobre um livro muito diferente, uma experiência de leitura bem complexa por aqui, que foi então A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Esse livro aqui tem algumas camadas e algumas estruturas diferentes e eu já tinha visto alguns vídeos falando sobre ele, já tinha pegado indicação de muita gente, mas eu acho que ninguém explicou exatamente do que se trata esse livro e por que ele é um livro tão complexamente estruturado, e isso faz dele um grande livro da literatura, justamente por essa capacidade de falar de tantos temas, ao mesmo tempo trazer um enredo e ainda falar sobre a própria literatura num mesmo livro, que faz com que essa obra do Milan Kundera seja um negócio assim tão magistral. E foi uma leitura muito boa, eu gostei muito. Não amei o livro, não me apaixonei. Quando eu recebi essa indicação, foi de muita gente que tem como favorito da vida, que é completamente fissurado nesse livro. Não foi o que aconteceu comigo, mas eu considero um livro muito interessante, uma leitura muito válida, muito fluida e, mesmo assim, muito profunda. Bom, eu queria começar, então, explicando, ao meu ver, qual que é a estrutura desse livro, por que é um livro tão diferente. Eu vejo ele com três principais eixos aqui. O primeiro é o enredo, então sim, a gente tem aqui a história de quatro principais personagens que a gente acompanha. O segundo eixo seria a metaliteratura, que é quando o autor, ou o narrador, fala sobre o livro enquanto o escreve. Então a gente tem algumas cenas que o narrador vai se colocar um passo para trás, assim, e vai dizer: ah, esse personagem estava fazendo isso e eu o coloquei nessa posição, nessa situação, porque ele tem tais características. E por fim, o terceiro eixo, que a gente poderia considerar como dois separados, são as reflexões filosóficas e políticas que tem nesse livro aqui. Milan Kundera era da Tchecoslováquia, e aqui no livro vai ter um determinado momento em que acontece a Primavera de Praga, e os personagens que são personagens que viviam na Tchecoslováquia precisam se posicionar ou precisam tomar algumas atitudes em relação a isso. Depois essa região vai sofrer mais uma série de mudanças políticas, e o Milan Kundera, ele quis morrer como francês, ele se considerava um francês já no final da sua vida, então tem esse conflito que é da própria nacionalidade do escritor também, e ele vai colocar conflito político aqui. E vai falar sobre política, sobre o comunismo, vai falar sobre totalitarismo, enfim, ele traz críticas aqui nesse livro. E além disso, tem muita filosofia nesse livro. Ele já começa aí as 3, 4 primeiras páginas falando de Nietzsche, falando da lei do eterno retorno, falando de consequências disso para a vida, do que se pode refletir com a lei do eterno retorno, enfim. Ou seja, é um livro multifacetado, tem muitas coisas aqui que podem ser discutidas. Então, é um livro bem interessante, por exemplo, de explorar uma leitura conjunta, porque você consegue puxar vários ganchos de discussão. Mas são muitos ganchos, e a forma com que o autor vai juntar esses ganchos, vai fazer com que todos esses assuntos venham para o mesmo lugar, é bem interessante também. Porque com o enredo, com as escolhas dos personagens, com as características dos personagens, é que a gente vai vendo as consequências, então, de todas as reflexões que ele traz. E ele junta tudo isso especialmente por meio de dicotomias, que são nada mais do que conflitos entre antônimos, né? Então a gente tem leveza e peso, alegria e tristeza, felicidade e sofrimento. O tempo todo no livro a gente tem esse balanceamento de coisas antagônicas, e com isso ele traz também as discussões filosóficas. Outra discussão filosófica que tem nesse sentido também é a divisão corpo e alma. Tem um capítulo que ele explora muito sobre isso. Então são discussões filosóficas que datam aí de muito antes, e tem muita coisa que pode ser explorada por meio dessa obra aqui. O eterno retorno é uma ideia misteriosa, e com ela Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra, não tem peso. E, além do eterno retorno, não pretendo explicar filosofia aqui, porque não é a minha área, não é meu forte, mas eu acho que o que mais a gente pode puxar aqui para uma leitura literária mesmo, nesse aspecto,
é que a ideia dessa lei no aspecto existencial é que a gente pense se nós estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. Se a gente tivesse que viver um looping da nossa vida, nós viveríamos felizes esse looping? Ou a gente se arrependeria de algo que deixou de fazer? Ou, enfim. E isso vai aparecer justamente nessa busca pela felicidade de cada um dos personagens aqui do livro. E a dicotomia leveza e peso é uma das mais interessantes que o Kundera vai trazer aqui nessa obra, porque é uma reflexão que a gente pode levar para qualquer coisa da nossa vida. O mais pesado dos fardos é, portanto, ao mesmo tempo a imagem da realização vital mais intensa. Quanto mais pesado é o fardo, mais próxima da terra está a nossa vida, e mais real e verdadeira ela é. Em compensação, a ausência total de fardo leva o ser humano a se tornar mais leve do que o ar, leva-o a voar, a se distanciar da terra, do ser terrestre, a se tornar semi-real e leva seus movimentos a ser tão livres como insignificantes. O que escolher, então? O peso ou a leveza? Então, ele defende aqui no livro, basicamente, que a gente vê a defesa dele em relação aos personagens e às suas atitudes, é que mesmo quando a gente só busca leveza, digamos, por meio da liberdade, seja a liberdade no relacionamento, aparece muito aqui no livro alguns personagens que não conseguem ficar com apenas um parceiro e ter uma vida estável, porque isso tem um peso. Mesmo essa busca eterna por leveza tem algum peso, porque toda decisão que a gente toma, cada atitude que a gente tem na nossa vida tem algum peso. E viver só a leveza, viver a leveza máxima e buscar essa total ausência de amarras, total ausência de fardos na nossa vida, faz com que a nossa vida seja insignificante. Então é como se os fardos, as dificuldades, fossem coisas que levam a nossa vida a ter sentido, a estarem mais próximas da terra, a estarem mais próximas de algo palpável e real, e de serem lembradas também na posteridade. Então essa ideia que vai permear todo o livro e vai permear os 4 principais personagens dessa obra aqui. A gente tem o principal casal aqui, sendo a Teresa e o Thomas. O Thomas é um médico bem sucedido e ele tem uma incapacidade de se firmar no relacionamento. Ele tem uma necessidade de ter várias amantes e de que elas não tenham uma ligação profunda com a vida dele. E ele acha que aquilo ali é a vida dele, que ele tem que ser daquela forma. E então é essa busca pela leveza de não ter nenhuma amarra no relacionamento. Só que aí vem a Teresa, e a Teresa é uma mulher que passou a vida toda presa a muitos pesos, especialmente a família dela, que, enfim, é uma família bem problemática. A mãe dela é extremamente problemática, um personagem horrível aqui do livro, você fica com muito ranço dela. E a Teresa tem esses vários pesos dentro dela, e ela traz esses pesos para junto do Thomas, porque o Thomas se apaixona por ela. E é a primeira vez que o Thomas vê numa mulher assim um sentido maior para a vida dele, e ele vai passar o resto do livro aqui se remoendo entre ter várias amantes, ter vários relacionamentos e se sentir livre nesse aspecto, mas ter o peso de que a Teresa não é satisfeita com esse relacionamento, não queria viver dessa forma, mas se mantém também nesse relacionamento porque tem uma necessidade dele e acha que precisa dele para viver. Então são muitas levezas e pesos que vão se complementando aqui na história desse casal, que é um casal extremamente problemático e que o principal aspecto é que eles não encontram nem a leveza positiva do amor e nem o peso positivo do amor, porque o Thomas está sempre nessa procura louca pela leveza, ao invés de olhar para a leveza do próprio amor, enquanto sentimento, enquanto coisa que faz com que você viva melhor, ao mesmo tempo que a Teresa está sempre com este peso das amarras e o peso também de se ver como obrigada a manter aquele relacionamento, porque é como se ela fosse muito dependente dele. Outros 2 personagens que são bem interessantes, bem explorados aqui no livro também, é a Sabina. A Sabina é uma artista e ela tinha ali um relacionamento aberto com o Thomas também. Só que ela é uma pessoa que o livro inteiro ela vai buscar pela leveza máxima. Ela não quer se prender a nenhuma nacionalidade, ela não quer se prender a nenhum homem, ela não quer se prender a nada. Ela se torna esse símbolo máximo de leveza. Mas, ao mesmo tempo, é justamente aquilo que eu li para vocês no início. Ela não tem nada que aprenda no mundo. Ela não tem nada que
traga sentido para a vida dela. Então ela vai vivendo essa leveza e ela vai se encaminhando então para o final do livro sem achar um sentido para a vida dela. E aí vocês vão precisar ler o livro para descobrir se ela vai achar ou não, ou se a vida dela vai ser a eterna leveza. E o último personagem que aparece aqui é o Franz. O Franz é um professor e ele vive na Suíça. Em determinado momento do livro, os personagens estarão na Suíça por conta da invasão da Tchecoslováquia. Então, a gente continua com esse pano de fundo histórico aqui atrás. Então, todas essas coisas estão acontecendo com os personagens. A gente tem esses relacionamentos, essas relações o tempo todo, mas o pano de fundo histórico e as críticas políticas estão ali atrás do livro, né? Por isso que eu digo que tem muitas camadas e a gente lê e observa cada uma delas ao mesmo tempo. Foi uma dinâmica muito interessante de estrutura mesmo que o autor conseguiu colocar nesse livro aqui. Então, Franz, ele é esse professor, ele é casado, tem filha, vive ali na alta sociedade, dá as opiniões certas, um cara que todo mundo gosta e tal. E aí ele vai se apaixonar pela Sabina, e essa paixão vai virar o mundo dele de cabeça para baixo, assim. Ele que era todo quadradinho, do nada vai buscar essa leveza que vê na Sabina. Só que esse aspecto romântico do Franz não é nem o que vai ser mais explorado pelo Kundera com esse personagem. Ele vai puxar mesmo para o aspecto político e especialmente para a questão do kit totalitário, que é um grande ponto trazido aqui pelo Kundera. Eu achei muito interessante. Basicamente, ele defende que o kit seria um estereótipo que a gente coloca na cabeça. Então, para tudo na vida, a gente tem essa ideia estereotipada do mundo. A gente faz assim, como se fosse um ideal estético de como seria a vida na nossa cabeça. Então ele vai explorar essa ideia do kit totalitário, principalmente com esse personagem do Franz, que é a personificação do cara de esquerda cool, assim, que acha que pode resolver todos os problemas do mundo, cantando Imagine, dando as mãos e levando flores, sabe? Aquela coisa. E ele vai se desiludir, justamente porque o Kundera quer trazer também essa realidade nua e crua aqui. Os movimentos políticos não se baseiam em atitudes racionais, mas em representações, imagens, palavras, arquétipos, cujo conjunto constitui este ou aquele kit político. A ditadura do proletariado ou a democracia? A recusa da sociedade de consumo ou o aumento da produção? A guilhotina ou a abolição da pena de morte? Isso não tem a menor importância. O que faz um homem de esquerda ser um homem de esquerda não é esta ou aquela teoria, mas a sua capacidade de levar qualquer que seja a teoria a se tornar parte integrante do kit chamado Grande Marcha. Grande Marcha ele vai colocar aqui como essa designação do kit comunista, digamos, que seria a magnífica caminhada para a frente, a caminhada em direção à fraternidade, à igualdade, à justiça, à felicidade e, mais longe ainda, a despeito de todos os obstáculos, pois os obstáculos são necessários para que a marcha possa ser a Grande Marcha. Então ele vai explorar muito isso na figura do Franz e o final que ele dá pro Franz, assim, ó, é um negócio sensacional e que combina totalmente com todas essas conversas filosóficas que ele traz no decorrer do livro. E o aspecto político que eu comentei, que é pano de fundo de toda a obra, mas também aparece muito na figura do Thomas, porque o Thomas é esse médico, mas ele tem algumas opiniões ali que não são agradáveis para as autoridades que vão tomar a Tchecoslováquia. E nisso, ele vai vendo a vida dele ser minada em todos os campos, especialmente no campo profissional. Então, ele vai precisar se rebaixar da profissão, em determinado momento ele vai precisar parar de ser médico, ele vai virar um lavador de vidraças, porque ele vai se encolhendo enquanto cidadão para que as opiniões dele não apareçam, para que ele não se manifeste. E tudo isso, então, a gente tem a construção aqui de como é uma ditadura no livro. E essas pequenas coisas, essas pequenas repressões que vão levando o indivíduo a se fechar cada vez mais e ser diminuído enquanto cidadão. A própria Teresa também vai ter algum envolvimento ali, ela vai passar por algumas espécies de manipulações que são relacionadas também aqui a essa questão da política. Então, a política também está muito presente e a forma com que ele traz isso é bem sutil. Em algumas partes, é óbvio, ele vai falar com mais clareza do que se trata, mas não é o ponto principal do livro. A gente está acompanhando o enredo com esses 4 personagens
e acompanha também essa instauração de uma ditadura com esses pequenos elementos que ele vai trazendo. Aquela questão do kit totalitário é bem no final do livro já. Então é como se ele fosse amarrar esse enredo, ele traz pra gente esses elementos ficcionais, depois amarra tudo com a reflexão dele no final, que é uma reflexão não ficção mesmo, sabe? É como se fosse um capítulo aqui de não ficção no meio do livro. É engraçado porque eu acho que se não fosse pelo fato de que cada personagem desse livro é insuportável, eu ia amar o livro, porque os 4 personagens são intragáveis, assim, todos eles são cheios de defeitos e nenhuma coisa positiva deles me cativou. E a Teresa, assim, ela tem alguns sonhos bem malucos no meio do livro, você não fica sabendo de início que são sonhos, então fica uma coisa meio confusa. E essa parte foi a que não me interessou tanto, e o fato dos personagens não me cativarem. Então eu acho que eu não favoritei, não amei esse livro justamente por isso. Porque toda a estrutura e essa coisa de trazer reflexões, de trazer a metaliteratura, de trazer os aspectos políticos, sociais, filosóficos, tudo ao mesmo tempo, eu achei brilhante, assim, a estrutura do livro é genial, mas esses 4 personagens, me desculpem, mas eu acho eles totalmente intragáveis, não consegui torcer pra ninguém aqui se dar bem no final do livro, sabe? Ainda para trazer um pouco da reflexão que eu falei de alma e corpo, que ele coloca aqui no meio do livro também, a unicidade do eu se esconde exatamente no que o ser humano tem de inimaginável. Só podemos imaginar o que é idêntico em todos os seres, o que lhes é comum. O eu individual é o que se distingue do geral, portanto, o que não se deixa adivinhar nem calcular antecipadamente, o que precisa ser desvendado, descoberto, conquistado no outro. Então ele vai fazer uma reflexão de um capítulo todo aqui em cima da ideia da Teresa, de que ela se olha no espelho e ela busca ver a própria alma. Ela quer se libertar dessa prisão que é o corpo, que tem todos esses vestígios de amarras sociais na cabeça dela. Enfim, é mais um capítulo bem profundo aqui desse livro. Bom, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. Eu não pretendo aqui fazer uma grande análise profunda de cada um desses aspectos, porque, como eu falei, são muitas coisas e cada parte desse livro pode te levar a uma discussão infinita sobre esses vários aspectos, especialmente essa parte filosófica que eu não domino tanto também para explicar para vocês a ideia de Nietzsche e como o Kundera aqui faz, de certa forma, uma ironia da ideia de Nietzsche no começo para fazer esse gancho e trazer esses aspectos de leveza e peso, mas ao mesmo tempo é uma escrita que é muito acessível, então você consegue seguir no fio da meada aqui do escritor, mesmo que você não entenda tudo, que você não consiga pegar cada raciocínio, entender cada reflexão, você consegue ler e entender, pelo menos assim, o geral, depois você consegue pesquisar e aprofundar mais sobre os assuntos que mais te chamarem a atenção. Então, para mim, a escrita do Kundera conseguiu fazer isso de um jeito brilhante, essa questão de trazer filosofia para a obra de uma forma que fica profunda, mas que fica acessível para quem quiser ler. Então, se você quiser ler esse livro como um romance, você consegue. Se você quiser fazer um estudo político da Primavera de Praga, você consegue. E se você quiser fazer uma análise filosófica da ideia do eterno retorno, da separação alma e corpo. Por isso que eu acho que esse livro é genial, porque ele tem esse aspecto estrutural mesmo, que para mim foi algo muito diferente, que eu não tinha visto ainda e que eu achei muito bem feito. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí sua curtida. Comentem se vocês já leram esse livro, se vocês amaram, se vocês não gostaram, não entenderam, enfim. Vamos conversar então sobre essa obra do Kundera. Recomendo a leitura caso você não tenha lido ainda, para a gente discutir essas questões também. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.